Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Vamos começar falando do Ipiranga, que ontem empatou com o Paraná. Olha, o time venceu, foi muito bem durante quase todo o jogo e cedeu o empate no final. Nos acréscimos, um resultado indigesto, amargo, como diria Rodrigo Finardi, um resultado bem indigesto. Até agora estou indignado com esse resultado. O Ipiranga fez uma partida muito boa no primeiro tempo. No segundo tempo eu senti o Ipiranga com uma falta de ousadia. Eu acho que em razão de ter conseguido esse resultado no primeiro tempo, poderia ter feito mais no primeiro tempo. Poderia ter feito mais, 2-3-0, fez um ótimo primeiro tempo. O que não aconteceu no segundo tempo. Mesmo o Paraná tentando buscar essas ações ofensivas, o Ipiranga se postou bem defensivamente, bem organizado, e tanto é que a equipe adversária, os mandantes, não conseguiam encontrar espaços dentro dessa defesa, nas ligações ofensivas, mas é aquela história no futebol. Uma hora, de tanto atacar, essa bola acaba entrando. Então começou a se gerar mais chances de perigo, o goleiro David contribuindo, fez algumas defesas importantes e nos minutos finais dominou o jogo o time do Paraná. Então, o Ipiranga fez um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo foi do Paraná. Nos últimos minutos, aí a arbitragem me deu meia hora de acréscimos, eu não sei o que se explica, tamanho tempo, 5 minutos de acréscimo, numa jogada de bola cruzada, o Paraná empatou. O que dá para dizer sobre esse resultado? Um resultado amargo, tendo em vista o jogo, as condições em que se apresentavam o jogo, era para o Ipiranga ter vencido. Então, nós sairíamos no primeiro jogo, o início do retorno com o pé direito, e a sensação ela seria diferente. Agora, não foi de todo ruim, um pontinho. Deixou escapar 2? Sim, mas é um pontinho contra uma equipe do Paraná, que também é uma equipe muito poderosa, tradicionalíssima no Campeonato Brasileiro. O Ipiranga foi a campo com um time bem semelhante ao que vinha atuando nas últimas rodadas lá, contra o São José e as anteriores, com a ausência do Mikael, que é volante, o Fidelis fazendo a função dele. Mas eu acho que foi um resultado ruim, analisando ele como um todo, foi um resultado ruim para o Ipiranga, e esperamos que as próximas rodadas o Ipiranga consiga se recuperar, e fica essa imagem de como será difícil. Vai ser muito difícil, vai ser uma guerra, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, por falar em guerra, hoje à noite o Grêmio, que não está numa fase muito boa do Campeonato Brasileiro, joga na Copa do Brasil. O time tem a vantagem para enfrentar o Vitória dentro de casa, na Arena. Na Arena do Grêmio. Esse jogo do Grêmio contra o Vitória, ele é tão pouco importante para o Grêmio, devido ao contexto, ao cenário crítico em que o Grêmio está no Campeonato Brasileiro, que ele passa até despercebido. Hoje, por exemplo, se o Grêmio for eliminado, eu tenho esse sentimento, Leandro, que se o Grêmio for eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, mais um resultado que vai de encontro ao futebolzinho, que é desse tamanho aqui, em que o Grêmio vem apresentando no campeonato. Claro que daí estamos falando de um resultado já construído no primeiro jogo, lá em Salvador, na Bahia, um resultado muito bom. O Felipão, que ele gosta de um time bem defensivo, ele também joga esse tipo de competição de mata-mata. O Vitória é um time que está lá na segunda divisão, brigando lá entre os últimos, não vai brigar por muita coisa, a não ser permanecer na segunda divisão. Então, tudo isso, todos esses ingredientes, entram numa partida de Copa do Brasil, que talvez pode ser que sirva para dar uma alegria rápida para o seu torcedor, para a torcida do Grêmio, o que eu acho que não vai mudar muita coisa. Por exemplo, uma classificação por óbvia hoje contra o Vitória não vai mudar absolutamente nada na cabeça do torcedor. Quem sabe no grupo de jogadores, para dar um ânimo um pouco maior, uma competição diferente, isso ajuda sim, ter um resultado bom uma competição. Ainda que no Campeonato Brasileiro o Grêmio viva um cenário catastrófico, desesperador, vai ajudar. O próximo desafio do Grêmio é contra a Chapecoense. E aqui nós falamos na brincadeira, sou até como uma brincadeira, mas se o Grêmio não tiver condições de vencer a Chapecoense, jogo que acontece na Arena, na próxima rodada, lanterna contra vice-lanterna, a situação para o Grêmio, faltando pouquíssimos jogos agora para o final do primeiro turno, é de um Grêmio que sim, vai cair, porque a torcida não vê nenhuma estima de melhora nesse time. Já trocou a comissão técnica, tem alguns jogadores aí, o Borja, que ontem, inclusive o presidente Romildo Bolzan, em entrevista para a Rádio Gaúcha, confirmou sim que o Borja vai vir, uma
paulada de dinheiro. A torcida do Palmeiras já falou que o Borja não é tudo isso, mas é um jogador que agora a torcida do Grêmio não tem mais o que fazer. É um jogador que, e tem essa dificuldade, é um jogador que está bem fisicamente, que pode chegar, vestir a camisa do Grêmio e jogar. Então agora, é a melhor opção? Não, mas é isso que restou para a torcida do Grêmio. Então a situação, ela é delicada e a partir de hoje, apesar de não ser tão importante para o Grêmio em termos de superação, de superar essas dificuldades, é um jogo que eu compactuo como Grêmio, conseguindo essa classificação para cima do Vitória. E do lado do Internacional, a situação também é complicadíssima, já que não dá para mudar o técnico, começaram as mudanças na direção, teve demissão por lá, Eric? Teve demissão. É um questionamento que quem não está no meio do futebol pode até não entender, mas não se sabe se o João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol, que caiu, não faz mais parte do departamento de futebol do Internacional, se ele foi demitido ou se ele pediu demissão. Conhecendo o perfil do João Patrício Hermann, e quem conhece um pouquinho dos bastidores do Internacional, sabem que ele é um cara muito colorado. Ele tem trabalhos aí há mais de 30 anos em parceria junto com o Internacional, já trabalhou várias vezes por lá. Se imagina que um pedido de demissão jogou a toalha, de ter jogado a toalha o João Patrício, para mim é compreensível e até admirável, porque não é todo dirigente que enfrente uma dificuldade e ele sabe que não tem esse potencial, que não tem essa capacidade para resolver esse problema. Não é feio ir lá e pedir: olha, eu não vou conseguir resolver, porque ele limpa a barra dele, e ele não vai trazer para si uma responsabilidade que ele não é capaz de resolver. Então, se for isso, se o João Patrício Hermann tiver feito esse pedido, aí eu até acho admirável. Agora, se ele foi demitido, eu tento olhar o lado positivo. Pois bem, quer dizer então que a direção do Internacional está começando a assumir alguns erros, e entende que o departamento de futebol do Internacional, os caras que comandam o futebol do Internacional, aí entra o João Patrício Hermann, o Paulo Brax, que para mim podia ter sido demitido ontem. Se houve essa demissão, manda os dois embora. O Paulo Brax, além de ser inexperiente, é um cara que não tem o mínimo perfil para estar à frente como executivo de futebol de um time do tamanho do Internacional. Então, essa é a primeira parte. Mas o que escancara para nós isso, Leandro? Escancara que o Internacional está passando uma crise no futebol, isso no que nós vimos no campo, e também institucional. Todo mundo sabe da torcida colorada, essas rixas que tem entre torcidas, e a questão da torcida organizada e lá botar bandeirões para criticar apenas grupo de jogadores, e a direção por nenhum momento foi criticada, a não ser esse senhor, o João Patrício Hermann, que agora já não faz mais parte do departamento de futebol. Então tem muitos questionamentos e escancara, assim, para mim, o que é claro, essa crise institucional em que vive o Internacional. E pasme, quem paga o pato é a torcida do Inter, porque a gestão Alessandro Barcelos, ela está apenas começando. Ainda restam meio ano e mais 2, ou seja, são 2 anos e meio. Que esse senhor Alessandro Barcelos, ou ele consiga resolver e saia desse salto alto, dessa arrogância em que ele está à frente da direção do Internacional, ou algo bem desafiador o espera, e que não seja um rebaixamento, assim como foi na gestão Vitório Pífero, a pior da história do Internacional lá em 2016. Muito bem, tá aí a opinião do esporte, os destaques para você, e lembrando que às 5 da tarde, no Virando o Jogo, tem mais. Não perca. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para todo mundo também. Rapidamente, o Brasil nas Olimpíadas, tá indo bem? Tá indo bem, estamos na final, hein? Para quem fala mal do futebol, nas Olimpíadas estamos na final, que seja Espanha e Brasil, vai ser uma briga de gerações, vai ser muito interessante. E teve medalha também no salto, hein? 5 da tarde tem mais. Vamos agora à previsão do tempo.